que você pensa a respeito do batismo? O batismo cristão, aquele de imergir nas águas. Vou te contar uma história pra você ver o tanto que ele é simples e a gente aqui complica, né? A religião, ela complica, ela tenta deixar tudo um pouco mais complexo, né? Tem toda uma liturgia e uma série de adereços que foram colocados, sendo que quando você olha para a Bíblia e observa o que é o batismo e como ele acontecia, você vai ver que é algo bem natural, espontâneo e simples. Eu quero te levar ali em Atos. Essa versão da Bíblia que eu já tinha falado para vocês em outro momento, ela é da versão A Mensagem, né? A linguagem contemporânea, ela é meio que, além de uma tradução, ela é mais uma paráfrase. Então você vai ver que ele fala de uma forma bem mais leve, bem mais natural. É muito boa para você ler, para você entender, né? Não tem aquele português rebuscado, mas é muito boa para você ler para crianças também. É bem bacana, vale a pena. Olha aqui. O eunuco etíope. Certo dia, um anjo de Deus disse a Felipe: ao meio-dia de hoje, eu quero que você vá àquela estrada deserta que liga Jerusalém a Gaza. Ele foi e se deparou com um eunuco etíope que vinha pela estrada. Eunuco, vocês sabem o que é, né? Eunuco era um cara castrado, provavelmente. Eu não sei se você sabe quais eram as características de um eunuco, né? Por ser castrado, ele desenvolvia mais aspectos femininos, né? Pela questão hormonal, ele perdia os pelos, provavelmente ele afinava a sua voz, ele tinha trejeitos mais femininos. E esse eunuco, ele era etíope, né? Ele estava voltando para a Etiópia, depois de uma peregrinação a Jerusalém. Ele era ministro naquele país, responsável pelas finanças de Candace, rainha dos etíopes. Ele vinha numa carruagem e lia o profeta Isaías. Olha só, então o eunuco estava lendo as escrituras. As escrituras, para você entender, não é essa Bíblia como nós temos hoje, tá? O que eles liam era a Torá, era o Antigo Testamento. O Espírito disse a Filipe: suba na carruagem. E correndo ao lado do veículo, Filipe ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: você entende o que você está lendo? Olha só, a carruagem está vindo, o cara correndo do lado, escutando, né? Curioso ali o que ele estava lendo. E aí ele disse que estava lendo o profeta Isaías, né? Você entende o que está sendo lido? Ele respondeu: como que eu vou entender se não tem quem me explique? E convidou Filipe para que subisse na carruagem. A passagem que ele estava lendo era esta: como ovelha levada ao matadouro, silencioso como um cordeiro na tosquia. Ele estava quieto sem dizer nada, foi ridicularizado e humilhado. Não teve um julgamento justo. Mas agora, quem pode contar seus parentes, uma vez que ele foi tirado da terra? O eunuco perguntou: diga-me, a quem o profeta se refere? A ele mesmo ou a outro? Filipe não perdeu a oportunidade. Partindo daquela passagem, deu testemunho de Jesus. Partindo daquela passagem lá do Antigo Testamento, ele percorre até os dias em que Jesus nasceu, ele veio da Virgem, provavelmente ele citou outros versículos, né? Ele citou outras passagens bíblicas para compor todo aquele enredo que ele estava mostrando. E aí ele passa por todo aquele processo, chega em Jesus e depois passa pela crucificação, a ressurreição e, enfim, a salvação. Esse livro aqui é o livro de Atos, tá? Atos era o início do que seria a igreja. Jesus tinha acabado de ser crucificado e ressuscitado e os irmãos estavam começando a viver o que nós chamamos de igreja. Em certo ponto da estrada, aproximaram-se de um lugar com águas correntes. O eunuco disse: olha, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Assim, ele ordenou ao condutor da carruagem que parasse. Ambos desceram e Felipe batizou ele ali mesmo. Olha só. Você consegue entender o quanto o evangelho é simples? Esse cara não participou de um culto, ele não participou de um legendários, ele não participou de um evento, ele não precisou de fazer um curso para o batismo, ele não precisou de nada. Ele simplesmente ouviu alguém lendo o profeta Isaías, explicou qual era a missão de Cristo, o que Deus fez através de Cristo na cruz, de como ele se tornou o sacrifício perfeito, e aí o cara entendeu o evangelho. Provavelmente em alguns minutos de caminhada. E aí na mesma hora já fala: posso ser batizado? Pode, meu irmão. Não quero te perguntar nada da sua vida. Você simplesmente creu? Beleza. Ah, mas vou ter que largar o cigarro, vou ter que fazer isso. Não, meu querido. Você entendeu o evangelho? Entendi. Te batizo. Entenda que a transformação da vida cristã, que vem com o discipulado, o aperfeiçoamento da sua alma, ele vem com o processo. O novo nascimento e o batismo é o que te faz começar a caminhada. E é mais simples do que você imaginava. É interessante, aqui em Atos você vai ver outro relato. Você vai ver o relato de Cornélio. Cornélio era uma pessoa que era tido como alguém piedoso. Ele não era judeu, né? Ele era uma pessoa que, para os judeus, o judeu não poderia entrar na casa dele, né? Porque ele não era de descendência de judeus. Ele tinha um cargo oficial, mas ele era temente a Deus. A Bíblia diz que ele era temente a Deus e que ele ajudava e ele dava muitas esmolas, especialmente para o povo judeu, que era o povo de Deus. E aí, em um determinado momento, Cornélio tem um
sonho, em que nesse sonho um anjo dizia para ele: você vai mandar os seus assessores numa casa em tal lugar. Lá vai ter uma pessoa chamada Pedro. Você vai pedir para chamar esse Pedro, tá? Que tá na casa de outro Pedro. E aí esse Pedro vai vir aqui e tem algo para falar para você. E aí Cornélio, não sei se ele acordou daquele sonho ou se era uma visão, ele manda os assessores, eles chegam lá, de fato tem uma casa de um Pedro, na verdade Simão, né? Simão, o curtidor. E aí dentro da casa, lá no terraço, estava Pedro, que era Simão Pedro, né? E Pedro tinha acabado de ter uma visão. Nessa visão descia um lençol do céu com as 4 pontas e tinha todo tipo de animal lá dentro. Animais de todos os tipos que você imaginar, que são animais para alimento e animais que não são para alimento, né? Para os judeus especialmente. Então imagine que tinha porco, tinha outras coisas que judeu não come. E aí uma voz do céu diz para Pedro: Pedro, mata e come. Aí ele: que isso? Jamais, Senhor. Vou comer coisa impura? Vou comer animais impuros? Aí Deus fala: não chame de comum e impuro aquilo que eu purifiquei. E essa visão se repete 3 vezes. E aí chega aquele povo, chama Pedro. Pedro entende que aquela visão tinha a ver com eles. Porque, entenda, para o judeu, uma pessoa que não era da linha deles, que não era como que eu posso dizer? Que não era da fé deles, que não era da descendência deles, eles não podiam ter comunhão. Era um povo impuro. O judeu não chegava nem a entrar na casa dessa pessoa. Mas aí ele lembrou da visão do véu: não considere comum ou impuro aquilo que eu purifiquei. E aí ele vai até essa casa. Chega lá, Cornélio recebe ele, e aí ele diz para Cornélio: o que você quer que eu faça? Aí Cornélio explica: eu estava aqui orando, de repente eu vi uma visão, Deus mandou chamar você. O que você tem para falar? Jogou a bola para ele de volta. E aí ele explica o que tinha acontecido com Jesus, né? Falou dos feitos de Jesus, dos milagres, de que ele era o Messias, de que ele era o Filho de Deus, de que ele era o próprio Deus, de que ele deu a vida na cruz, que ele morreu e foi ressuscitado, e agora a salvação estava disponível e acessível, inclusive para os não-judeus. E aí, algo interessante, a palavra diz que Cornélio reuniu toda a família e os amigos naquela casa. Então imagine que estava lotada a casa. Imagine uma casa lotada. E eles ouviram, e a passagem bíblica diz algo muito interessante. Ela diz assim: estava Pedro ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos eles. As pessoas foram batizadas no Espírito Santo enquanto Pedro ainda estava terminando de falar. E aí, aqui fica até uma pulga atrás de sua orelha. O batismo do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, ele tem uma aparência exterior? Dá para perceber? Tem alguma manifestação externa? Não sei se algum choro, algum orar em línguas, alguma coisa. Existe alguma manifestação externa? Segundo a palavra, existe. Porque as pessoas que estavam com Pedro e o próprio Pedro identificaram na hora que eles tinham recebido o Espírito Santo. E aí Pedro fala: se o próprio Espírito Santo já os batizou, o que me impede de batizar esse povo? E eles foram batizados também nas águas no mesmo dia. Olha só, eles conheceram o Evangelho, foram batizados no Espírito Santo, foram batizados nas águas. Em poucos minutos, imagina, de reunião, sem participar de nada, sem curso de nada, você entende o quanto o Evangelho é simples? Esse é o Evangelho que está sendo exposto lá em Atos. O livro que vem na sequência dos Evangelhos. Então leia. Tem muita coisa que você às vezes está aplicando na sua vida, ou que você está se sentindo refém, ou que você está às vezes inseguro. Hoje eu fiz questão de falar sobre batismo, porque eu sei que tem gente que fica com medo de batizar. Você pensa: não, peraí, eu tenho que melhorar algumas coisas, eu tenho que fazer determinada coisa, eu tenho que ficar um ano bem, eu tenho que largar isso, tenho que largar aquilo. Meu irmão, essa obra de te fazer melhor, de te purificar, é uma obra do Espírito Santo. O seu papel em relação ao batismo é: eu entendi o que é o Evangelho, eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus. Não tem nada que impeça você de ser batizado no Espírito Santo e de ser batizado nas águas e experimentar o novo nascimento. Que Deus te abençoe demais. Deixa algum comentário aqui a respeito desse vídeo. E me deixa temas também. O que vocês gostariam que eu falasse, né? Se eu não souber, eu prometo para vocês que eu vou orar, vou buscar, e eu tenho alguém que me conta muita coisa interessante. Tamo junto. Deus te abençoe.